Paz, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para retomarmos nossos estudos sobre o juízo final. E hoje vamos ao estudo 10.0, que vamos abordar o tema a apostasia. A apostasia é um dos temas mais comentados na Bíblia Sagrada, que fará parte do contexto escatológico. Já faz parte do contexto escatológico e fará parte de forma muito abrangente nos últimos dias estes que já estamos vivendo. Então, observemos o seguinte: nosso breve estudo está baseado aqui em Apocalipse 17, e diz assim: a apostasia será representada no tempo do fim por uma coligação de igrejas composta por várias religiões que irão unir-se de forma uma espécie de ecumenismo global, a qual virá com todos os laços ligados à nova era. Observe bem isso, nova era, e à feitiçaria, que lhe darão apoio e sustentação. A nova era é um movimento que vem sendo difundido já há mais de 100 anos e que tem o objetivo de, como o nome diz, estabelecer uma nova era com a dissolução da família tradicional, estabelecendo um modelo de família totalmente antibíblico, e eles anunciam a chegada do avatar, ou seja, de uma espécie de salvador, da era de peixes. Esse avatar eles chamam de Maitreya. Eles chamam de Maitreya. Isto vem exatamente a coincidir, vem a se alinhar com o que a palavra de Deus fala sobre o surgimento desta personalidade mundial que irá surgir, que será o anticristo. E que terá o apoio não só político e econômico mundial, de um conglomerado de nações, mas também será apoiado por um conglomerado de religiões, que nos últimos dias engrossarão uma espécie de movimento chamado ecumenismo, e que isso se tornará mundial e que vão dar sustentação ao anticristo. Mas prossigamos aqui. Em Apocalipse, capítulos 17 e 18, esta religião mundial é descrita como uma mulher vestida com uma roupa escarlate, vermelha, portanto, e com muitos diademas e nomes de blasfêmia. Vamos ver algumas características desta mulher. Detalhe: nomes de blasfêmias não são palavrões, palavras sujas, não. São títulos que esta igreja, entre aspas, tem, que a faz tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Ela alega ter autoridade para fazer o que só Deus pode fazer. Então isso é uma blasfêmia. Quando alguém ou uma instituição alega fazer o que só Deus pode fazer, isto é uma blasfêmia, porque está se ocupando o lugar que é devido somente a Deus. Então, por isso que diz que ela tem nomes de blasfêmia. Nome de blasfêmia. Vamos ver algumas características dessa mulher. Mulher aqui, entenda-se não uma mulher no sentido feminino, mas mulher aqui é no sentido de igreja. É uma linguagem simbólica. Uma das características dessa mulher, ou seja, igreja, é que ela está sentada sobre muitas águas. Quer dizer, águas na Bíblia, o próprio texto sagrado diz em Apocalipse 17:15, diz assim: falou-me ainda, Apocalipse 17:15, as águas que viste onde a meretriz está assentada são os povos, multidões, nações e línguas. Percebeu? As águas que viste
onde a mulher, ou seja, a igreja está assentada, esta igreja, não a igreja de Cristo, mas esta igreja está assentada, são as nações, multidões, povos e línguas. Ou seja, águas aqui, na verdade, são todas as nações, todos os povos, as multidões e as línguas em que esses povos estão assentados. É uma linguagem simbólica. Esta igreja exerce grande influência mundial em todos os povos, pequenos e grandes, ricos e pobres, de todos os continentes. Esta igreja, que é uma mulher, ela exerce toda essa influência. Outra característica dessa mulher, dessa igreja, é que ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela é responsável pela morte de muitos servos de Deus em nome da ortodoxia. Esta mulher, que foi vista com uma taça montada numa besta e com uma taça na mão que transbordava o vinho de sua prostituição, e aquele vinho era o sangue dos santos que aquela mulher bebia, que essa igreja bebia. Ou seja, significava dizer que essa igreja martirizou muitos servos de Deus e de Cristo ao longo da história. Só para lembrar, senhores, lembremos-nos aqui da Santa Inquisição, em que mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas em perseguição por esta igreja. Mais de 100 milhões de pessoas. Servos de Deus foram trucidados das mais variadas formas. Se os senhores tiverem coragem de assistir, vão até o YouTube e assistam o documentário Os Mártires. E vocês vão ver o que esta mulher, igreja, fez contra os verdadeiros servos de Deus. Esta igreja era a igreja de Cristo, mas ela apostatou da fé. Por isso que o nosso tema é apostasia. Ou seja, o que é apostatar? É afastar-se de. Vem da palavra grega apostasis, ou apostasian, vem de, que significa exatamente afastar-se, distanciar-se. Então, esta igreja, esta mulher, que é uma igreja, ela apostatou, ou seja, ela afastou-se de Cristo. Outra característica dessa mulher, ela está montada numa besta, ou seja, esta instituição não terá apenas um caráter religioso, mas também político e temporal. Montada numa besta, quer dizer, apoiada num poder político, comercial e cultural. Montada num governo. Montada, quer dizer, ela está sedimentada em cima de um governo. E cada vez mais ela estará, nos últimos dias, cumprindo seu papel fatal na história, fazendo parte do governo daquele que é anticristo. Anti não é ele está presente na presença do Senhor. Pelo contrário, anti é contrário a Cristo. E que quer roubar a glória de Cristo. Outra coisa, cheia de nome de blasfêmias. Significa dizer que essa igreja pretendeu e pretenderá ser representante do cristianismo. Só que levando a mentira, levando a falsidade, levando a heresia, levando a blasfêmia às pessoas. Babilônia, a grande mãe das meretrizes. Esta expressão pode significar o seguinte: uma coligação e mistura de todas as religiões do mundo, chefiada pelo cristianismo apóstata. Justifica-se a admiração que tomou conta do apóstolo João, por ver que se tratava da igreja cristã, que, apostatando, tornou-se este monstro devorador das próprias testemunhas de Jesus. Ou seja, como dissemos antes, esta mulher, vestida de escarlate, montada numa besta, com nomes de blasfêmia, com uma coroa de ouro, é uma igreja muito rica, muito poderosa, que domina sobre os reis da terra. Todos sabem a influência que a igreja romana exerce sobre os reis da terra. O chefe dessa igreja é uma personagem, não é um ser real. Ou seja, o indivíduo não usa nem o seu nome, ele usa um nome fictício. Usa um nome fictício. Escolhe lá o nome do indivíduo.
ele representa uma personagem. Ele não vive o cristianismo. Ele representa um Estado, pois o Vaticano é um Estado. E consolidar-se-á cada vez mais nos últimos dias, no final dos tempos que se aproxima, não só com esse papel que exerce agora, mas como uma igreja que vai reunir as suas filhas, ou seja, igrejas, religiões esotéricas, não é? De todas as matrizes, inclusive evangélicas, que vão apostatar e irão aderir a esse movimento mundial dentro das asas, vindo nas asas da nova era, irão encorpar essa igreja mundial apóstata, inimiga de Deus, que vai perseguir os santos nos últimos dias, que vai dar apoio pleno ao anticristo nos últimos dias. Inclusive, desta igreja surgirá um falso profeta, que será a segunda besta, que será a besta religiosa, será aquele que vai representar todas essas religiões em ecumenismo, reunidas em ecumenismo, em um conglomerado, e esse profeta vai falar em nome dessas igrejas, falar coisas terríveis contra Deus que está nos céus, contra os santos que estão e estarão nos céus, contra a Bíblia Sagrada e contra os habitantes dos céus. Tudo isso está escrito. Então, esta igreja é uma igreja apóstata. E pasme, o pior disso tudo, senhores, é que algumas igrejas evangélicas, motivadas por algumas lideranças, irão aderir a esse movimento. Recentemente, um pastor batista, ele chocou o mundo cristão aqui no Brasil, afirmando que a Bíblia precisava ser atualizada. E depois veio tentando consertar o que ele disse com meias verdades. Quando, na verdade, ele disse o inominável, que a palavra de Deus, admitindo que a palavra de Deus é desatual, está fora de contexto, precisa ser atualizada. Senhores, o pastor evangelista Billy Graham, um dos maiores servos de Deus de todos os tempos, que evangelizou mais de 170 nações e trouxe aos pés de Cristo mais de 3 milhões de almas através de suas pregações, ele disse: a Bíblia é tão atual como o jornal que vai sair no dia de amanhã. Ela é mais atual do que a revista, do que o periódico que vai sair nas bancas de revistas no dia de amanhã. O indivíduo vem dizer uma coisa dessa. Vemos a apostasia, portanto, galopando a passos largos em nossos arraiais, em nossas igrejas e nesse mundo. A Bíblia já não é mais respeitada. As pessoas não suportam mais uma pregação bíblica. Elas procuram pessoas que falem coisas macias e suaves para os seus ouvidos. Elas não querem ouvir palavras que lhes arda no espírito, que lhes queime o pecado, que lhes chamem ao arrependimento, que lhes desnudem a vergonha em que estão. Elas querem que a sujeira seja posta debaixo do tapete e querem pessoas que falem de autoajuda, que falem para massagear o seu ego, que falem coisas boas. Elas querem um evangelho que não lhes fira, um evangelho que tire a cruz, que isente a cruz, mas que traga bênçãos, que traga flores, que traga cosmético, não é? Que faça massagem na alma, mas que não corrija. Um evangelho que isente da santidade de Deus, um evangelho que isente da porta estreita, um evangelho que não aborde a porta estreita, um evangelho que não aborde a cruz, o evangelho que não aborde a coroa de espinhos do Senhor Jesus Cristo, a semelhança de Pedro antes de se converter, quando Jesus disse que estava indo para Jerusalém e que seria morto e crucificado lá, e seria rejeitado, cuspido e maltratado, e por fim morto pelos anciãos, pelos escribas e pelos sacerdotes. Então Pedro, ouvindo aquilo, muito cheio de si, ainda não convertido e não compreendendo o plano de Deus para a nossa salvação e para a nossa redenção eterna, ele começa a dizer: tem pena de ti mesmo, isso de modo nenhum acontecerá, eu não vou deixar que isso aconteça. Ou seja, Pedro estava demonstrando ali, esboçando ali o pensamento dessas pessoas de hoje.
Pedro queria o evangelho sem cruz, Pedro queria o evangelho sem sofrimento, Pedro queria o evangelho sem pagar o preço, Pedro queria o evangelho sem a porta estreita, Pedro queria o evangelho, mas não queria o evangelho de Jesus com sofrimento. Ele queria o evangelho de Jesus à sua maneira. E por isso Jesus disse a ele: para trás de mim, Satanás, porque você se constitui em pedra de tropeço, você não cogita as coisas de Deus, você não compreende as coisas de Deus. E Pedro, naquele momento, estava sendo um Satanás, porque ele não estava entendendo o plano de Deus. E o Senhor disse: sai da minha frente, porque você está sendo pedra de tropeço para mim e para os seus irmãos. A queda dessa instituição será uma das últimas coisas a acontecer. Durante algum tempo, o anticristo vai usar esta igreja, que o apoiará reunindo as religiões. Mas logo que se sentir firmado, ele a destruirá, pois se levantará contra tudo que se chama Deus. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 diz assim, observe. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. E aqui, no versículo 16, no capítulo 17, diz: os chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Ele comerão as carnes e a consumirão no fogo. O que isso quer dizer? Chifres aqui são reis, governantes. O chifre é o poder do animal que o possui. Então, chifre significa poder ou reino. Então, os representantes desses governos mundiais, que são os chifres, e a besta, que será o líder mundial desse governo mundial, o governo político e econômico mundial, eles, após se servirem dessa meretriz, dessa mulher, que é uma meretriz, não meretriz humanamente falando, mas meretriz espiritual e também que ensina a promiscuidade moral, física, a besta com os chifres, com os governantes mundiais, irão destruir esta igreja. De alguma forma, a sede dessa igreja, que está, sabemos, em Roma, ela será atacada e será destruída. Porque aqui diz que o anjo de Deus desceu do céu e disse: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo. Está vendo? E aí o Senhor Deus ainda dá um recado. Observe: ouvi toda a voz, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Ao longo dos tempos, o Apocalipse, ao ser pregado, Deus está chamando todos os membros desta igreja e daqueles que fazem parte desta ideologia religiosa, deste movimento religioso, ou de quaisquer movimentos religiosos que se alinhem com esta tendência mundial a saírem e a se converterem e a virem para Cristo, em nome de Jesus, recebendo assim a filiação divina, o perdão dos pecados, congregando numa igreja que se mantenha fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela não é perfeita, mas é uma igreja que se mantém fiel, independente da placa, ao Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, o apóstolo Paulo, dando um toque de sabedoria, falando sobre a apostasia, ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, o seguinte, no versículo 1, ainda abordando o tema apostasia e finalizando. Ora, o Espírito afirma expressamente, de maneira clara, sem rodeios. O
Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é Deus. Porque nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ou seja, a demônios, espíritos satânicos, diabólicos, espíritos imundos e a ensinos de demônios. Ou seja, homens estão se levantando nos últimos dias, se levantaram, ensinando coisas perversas, coisas terríveis às pessoas. Tome muito cuidado, tomemos muito cuidado com os ensinamentos de mentes formadas em universidades, nada contra a universidade, mas mentes formadas em universidades, doutores, que são pessoas endemoniadas, pessoas que estão possuídas pelo demônio, que ensinam aquilo que é contra a família, ensinam aquilo que é contra a vontade de Deus, ensinam aquilo que contraria a santidade de Deus, que afronta o Criador, que afronta aquilo que Deus criou para ser recebido como bênção, que é a família, que é o sexo, enfim, que é o convívio entre pessoas, que é a manutenção e a conservação das coisas tal e qual Deus criou. O homem é homem, a mulher é mulher, mas eles estão ensinando que ser moderno hoje é você não ser somente o que você é, como que recebeu como herança de seu pai, ou de sua mãe, ou de sua própria natureza, mas você tem o direito de alterar a sua natureza. Você usar a sua liberdade e alterar o curso da sua natureza, mudando a sua tendência sexual por escolha. E hoje eles conseguiram incutir na sociedade, na mente das pessoas, e até criminalizar isso, tornando crime quem pensa diferente, quem pensa no normal, quem pensa naquilo que é correto, naquilo que representa o seguir do curso normal da natureza. São doutrinas de demônios. E muitas pessoas, ditas de Deus, irão aderir, lamentavelmente, a esses ensinos. A palavra de Deus diz que darão ouvidos a esses ensinos, voltar-se-ão contra Cristo e apostatarão da fé. Só apostata, gente, quem está dentro da fé. Só apostata quem já esteve dentro, quem foi o fiel. E aqueles que ouvem a palavra, estão se aproximando, também irão apostatar, ou seja, irão se distanciar cada vez mais, porque essa influência demoníaca crescerá cada vez mais. A minha oração, a minha súplica a Deus é que Ele guarde tanto a você quanto a mim, que Ele guarde tanto a sua família como a minha família, desse tempo terrível. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis, imaculados e santos diante dele, seja honra, glória e poder para todos sempre, e domínio por toda a eternidade. Amém, amém e amém.